Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 61ª noite. Dinazade, despertando muito antes do amanhecer, chamou a sultana. Lembra-te, minha irmã, de que está na hora de contar ao sultão, o nosso senhor, a continuação da história que começaste. Sherazade, então, dirigindo-se a Shahriar, disse-lhe: Senhor, sabereis que o Calândar assim continuou a sua história. Senhora, as palavras das formosas princesas causaram-me verdadeira dor. Não deixei de lhes afirmar que a sua ausência me entristeceria muito e agradeci-lhes os bons conselhos. Assegurei-lhes que os poria em prática e que faria coisas mais difíceis ainda para lograr a ventura de passar o resto dos meus dias com damas de tão raras qualidades. O nosso adeus foi dos mais ternos. Abracei-as uma após a outra e elas partiram, deixando-me sozinha no castelo. A delícia da companhia, a despreocupação, os concertos, os prazeres, tudo me distraíra de tal forma durante o ano que eu não tivera tempo nem o menor desejo de ver as maravilhas contidas no Palácio Encantado. Sequer havia prestado atenção a 1000 objetos admiráveis que todos os dias estavam diante dos meus olhos. De tal maneira me seduzira a beleza das damas e o prazer de vê-las unicamente ocupadas em agradar-me. Entristeceu-me bastante sua partida, e embora sua ausência não devesse durar mais do que 40 dias, pareceu-me que iria passar um século sem vê-las. Tratei de não me esquecer da recomendação de não abrir a porta de ouro, mas como, com exceção daquilo, me fora permitido satisfazer a curiosidade, peguei a primeira das chaves das outras portas, colocadas na ordem. Abri a primeira e entrei num jardim frutífero, indescritível. Não creio também que o prometido pela nossa religião, após a nossa morte, possa superá-lo. A simetria, a limpeza, a admirável disposição das árvores, a abundância e diversidade dos frutos de 1000 espécies desconhecidas, sua frescura, sua beleza, tudo me encantou. Não devo deixar, senhora, de vos dizer que o jardim delicioso era irrigado de maneira bastante singular. Algumas valas, cavadas com arte e proporção, levavam água em abundância à raiz das árvores que dela necessitavam para produzir as primeiras folhas e flores. Outras levavam menos, aquelas cujos frutos já tinham despontado. Outras, ainda menos, aquelas em que se desenvolviam. E, finalmente, outras só levavam o suficiente, aquelas cujos frutos haviam adquirido o tamanho conveniente e só aguardavam a maturidade. Mas esse tamanho superava muito o dos frutos comuns dos nossos jardins. As demais valas que conduziam às árvores cujos frutos estavam maduros só dispunham da umidade necessária para conservá-los no mesmo estado sem apodrecerem. Não pude deixar de examinar e admirar tão esplêndido lugar, e de lá jamais teria saído se desde então não tivesse concebido ideia ainda maior das outras coisas que ainda não vira. Saí, pois, com a mente repleta de tais maravilhas. Fechei a porta e abri a seguinte. Em lugar de um jardim de frutos, deparei-me com um de flores, não menos singular. Continha um enorme canteiro, não irrigado com a mesma profusão que o precedente, mas com mais cuidado.
para só fornecer a água necessária a cada flor. A rosa, o jasmim, a violeta, o narciso, o jacinto, a anêmona, a tulipa, o ranúnculo, o cravo, o lírio e uma infinidade de outras flores que só desabrochavam em épocas diversas. Lá se viam todas entreabertas simultaneamente, e cada uma era mais suave que o ar que se respirava. Abri a terceira porta e encontrei um enorme viveiro com piso do mais fino mármore. A gaiola de sândalo e aloés encerrava uma infinidade de rouxinóis, pintacilgos, canários, calhandras e outros pássaros mais harmoniosos ainda, dos quais nunca ouvira falar na minha vida. Os vasos em que se achavam a comida e a água eram de jaspe ou de ágata da mais preciosa. O viveiro era limpíssimo. Pela sua extensão, calculei que não seria preciso menos de 100 pessoas para cuidar de sua limpeza. Contudo, não vi ninguém, assim como não vira nos jardins visitados, nos quais não havia notado uma erva daninha, nem a menor superfluidade que me ferisse a vista. O sol já desaparecera e eu me retirei encantado com o gorjeio daquela multidão de pássaros que buscavam empolerar-se no lugar mais cômodo a fim de gozar do repouso noturno. Voltei ao meu aposento, resolvido a abrir as demais portas nos dias seguintes, com exceção da 100ª. De manhã, tratei imediatamente de abrir a 4ª. Se o que me fora dado ver no dia anterior havia sido capaz de me causar surpresa, o que então se me deparou me arrebatou completamente. Pus os pés num grande pátio rodeado por uma construção de maravilhosa arquitetura, da qual não vos farei a descrição, para evitar muitas palavras. Tinha tal construção 40 portas abertas, cada uma das quais dava entrada a um tesouro, e dos tesouros havia vários que valiam muito mais que os maiores reinos desse mundo. O primeiro continha montes de pérolas, e o que ultrapassava tudo quanto se possa imaginar, as mais preciosas. Grandes como ovos de pomba eram mais numerosas que as menores. No segundo, havia diamantes e rubis. No terceiro, esmeraldas. No quarto, ouro em barra. No quinto, ouro em moeda. No sexto, prata em barra. No sétimo e oitavo, prata em moeda. Continham os demais ametistas, crisólitos, topázios, opalas, turquesas, jacintos e todas as outras pedras preciosas que conhecemos, sem mencionar a ágata, o jaspe, a cornalina. Esse mesmo tesouro continha um depósito repleto não somente de ramos, mas também de árvores inteiras de coral. Surpreendido e pasmado, exclamei após contemplar todas aquelas riquezas: não, ainda que todos os tesouros de todos os reis do universo fossem reunidos nesse lugar, não se aproximariam desses. Que ventura a minha possuir tantos bens e tão amáveis princesas! Não vos farei, senhora, a relação pormenorizada de todas as outras coisas raras e preciosas que se me depararam nos dias seguintes. Direi somente que precisei de 39 dias para abrir as 99 portas e admirar tudo o que se me oferecia aos olhos deslumbrados. Faltava apenas a 100ª porta, a porta proibida. O dia que naquele instante clareou o aposento do sultão da Índia impôs silêncio a Sherazade. Mas a história agradava bastante a Shahriar para que ele desistisse da sua continuação.